Geekers! Geekers! Olha eu aqui de novo, hein, pessoal? Tô aqui trazendo mais uma review fantástica do novo episódio de Bleach Senenkasen, ou Bleach Blood War, se você preferir, tá? Mas antes propriamente de eu falar sobre esse episódio sensacional, eu não sei se vocês estão sabendo, mas lá no X, logo após o fim desse mesmo episódio, o Narita, um dos roteiristas responsáveis pela novel do Hisai Shunrei, postou lá uma parada bem legal, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, meio que dando a confirmação que vai ter sim a saga do Arco do Inferno, cara. Isso muito legal, simplesmente dada uma troca de ideias ali rápida entre o Ukitake e a Unohana, que foi muito legal, e quem pescou ali na hora, pescou e ficou igual eu falando, carai, aí sim, hein? Fiquei feliz pra caramba. Mas é o seguinte, bora lá pro review. Bom, galera, pra mim o episódio já começa de forma sensacional, ainda mostrando toda aquela urgência, né, que a Soul Society está passando, e não tem tempo pra brincadeira e nem também ficar pensando demais. O negócio é agir, né? Então a gente já vê ali o Ukitake chegando e mandando ver, né, cara? Ele começa a fazer as orações ali para comece a ser feito o ritual, né? E esse ritual vai fazer com que ele se torne uno com o Mimihage-sama. Automaticamente ele se torna o braço direito do Rei das Almas, né? E cara, isso é muito sinistro, porque assim, ele doa tudo, sabe? Ele doa a vida dele para que o Deus possa agir, né? E pra mim isso é muito legal, cara. Mostra o quão ele ama a Soul Society, o quão ele ama proteger as pessoas que ele ama ali, não apenas a sua família, com a qual a gente viu que são irmãos pra caramba, né? Mas também todos os outros ali da Sereitei, a Rukia, os outros tenentes, capitães e assim por diante. E é por isso que ele faz esse sacrifício, não apenas também pelo equilíbrio do mundo, né? Dos mundos, na verdade, mas também pelas pessoas que ele ama e estão ali na Sereitei, cara. Isso com certeza pra mim é muito legal. E poxa, eu não sei se vocês já sabem, mas toda essa história que a gente viu agora nesse episódio do Ukitake, também do Kyorako, é extra, tá? Não tem no mangá, cara, não tem, não existe isso. São 8 minutos e pouco, acho que quase 8 minutos e meio de extra, e isso, poxa, foi sensacional, porque praticamente o episódio é do Ukitake, na minha opinião, muito, assim, muito merecido, porque ele é um ótimo personagem de Bleach, ele merecia, assim, toda essa exploração, a gente conhecer um pouco mais sobre a sua infância, como é que ela foi difícil, como que ele começou a sua amizade ali, né, com o Kyorako, que, poxa, é fantástica, na minha opinião. E o interessante é que a gente também já pode ver que ele nasceu com esse problema, né? Ele já nasceu doente, infelizmente, né? E conforme ele foi crescendo, pelo que eu entendi, a doença foi piorando. E antes que você fale, Frank, mas eu não entendi. Os Shinigamis não são almas? Na verdade, eles são almas sim, mas eles também têm o seu jeito físico, tá? Eles também vivem, né? Então, ou seja, eles podem ter famílias também, podem se casar e assim por diante, como você já sabe. Então, as pessoas que estão em Hokungai, a maioria delas estão ali sim, esperando um momento para poder reencarnar e tudo mais, mas outras não, outras são ali mesmo do mundo da Soul Society, da Sereitei, como é o caso da família do Ukitake, entre outras famílias e clãs nobres que existem no mundo de Bleach, tá? Então, voltando a falar, a gente vê que ele já nasceu doente com esse problema e vemos rapidamente ali a família dele desesperada, orando, clamando, pedindo pelo amor dos deuses, né, para que o Mimihage-sama pudesse salvar a vida do Ukitake. E é uma coisa muito legal porque a gente pode ver que o deus ele realmente existe e está ativo, né? Porque a gente vê que a estátua ela meio que começa a chorar ali, né? Eu achei isso muito sensacional porque mostra o quão ligado o Mimihage está ao mundo, não apenas a Sereitei, mas a todos os outros mundos, né? Lembrando que em um papo ali mais à frente com o Ukitake, ele explica que ele é uma parte do Rei das Almas que caiu há muito tempo atrás e tal, e passou a ser um ser divino, a divindade a qual as pessoas passaram a orar e ter propriamente ali os seus milagres, né? Isso com certeza é muito legal, tá? E um outro ponto também que eu acho que eu devo explicar a vocês é que a partir do momento que o Ukitake bebe a lágrima do Mimihage-sama, o Mimihage passa a agir, tá? Então ele
para o avanço da doença, tanto que ele é o braço da estagnação, tá? Quando você tem alguma coisa estagnada, ela não vai avançar e também não vai retroceder, ela vai parar do jeito que ela estava. Tá? Então é por isso que vira e mexe, caso ele se esforce muito, por exemplo, o Okitake, a gente vê ele tossindo sangue, tá? Porque ele tá indo um pouco além do que ele deveria. Então é por isso que ele passa mal, ele fica doente, ele fica com febre e tudo mais, porque a doença volta, mas isso porque ele se esforça bastante, tá? Fora isso, se ele não se esforçar, ele vai ter uma vida muito boa para todo o sempre, mas não é o caso. A gente sabe que vira e mexe, o CDT sempre tá precisando da ajuda de seus tenentes e capitães. Então isso fazia com que ele ficasse sempre doente novamente, tá? Então é esse o ponto, tá, pessoal? O Mimi-Hagi-sama, ele não curou a doença do Okitake, ele apenas a estagnou, ele manteve ela no estágio em que ela tava, sei lá, de estágio 5, de repente ela avançou até o 3 e foi ali que ela parou, tá? Um exemplo que eu tô dando a vocês. Então é por isso que ele sempre está dessa forma, tá? E outro ponto que a gente pode ver durante o ritual é ele dando todos os seus órgãos ao Mimi-Hagi-sama, e isso aparece na animação, a sombra do Mimi-Hagi dominando os órgãos dele, né? Cara, esse é muito sinistro, é muito sinistro. E um ponto em que eu me emocionei um pouco foi em ver o desespero da Rukia para com o Okitake. Ela não queria que ele fizesse aquilo, sabe? Ela queria que houvesse uma outra maneira, sabe, de tentar impedir o Yhwach de continuasse com o que ele estava fazendo, só que felizmente não é dessa forma, não deu. E poxa, eu acho que foi bem triste pra mim quando ele falou pra ela que ele ainda pediu desculpa, né, e continuava sempre dando problemas pra ela. Poxa, isso realmente é bem triste, é bem emocionante, né? Assim, quem tá ligado ao Bleach desde o início e sabe todo aquele problema que aconteceu com Kaien Shiba, por exemplo, né? E a Rukia também tá envolvida aí junto ali com o Okitake, e a gente vê essa cena realmente de se emocionar bastante. E aproveitando também, já falando do Kaien Shiba, a gente vê que ele foi lá diretamente na Central 46 e disse que não queria um novo tenente, né? E que ele estaria disposto a seguir sozinho, como um capitão solitário, né? E poxa, isso é muito sinistro porque alguns já interpretaram que ele estava se preparando para esse momento em que ele fosse liberar o Mimi-Hagi-sama. Eu não vi dessa forma, eu vi da seguinte maneira, que ele estava se preparando sim para perder sua vida, mas em outro tipo de batalha, em um outro momento, em uma outra circunstância, entendeu? De repente contra o próprio Aizen, eu acredito também que nem do Aizen ele desconfiava ainda, mas a partir desse momento ele estava se preparando para isso, entendeu? Para que ele tivesse uma boa morte, que fosse realmente fazer um sacrifício para alguma coisa em algum momento, em prol da Soul Society, né? Só que foi muito além disso, e eu creio que esse ponto para ele foi um pouco além do que ele imaginava, sabe? Ele já estava assim preparado para morrer em algum momento ali, para defender de alguma forma a CDT ou os mundos em si, mas eu acho que ele nunca pensou, chegou a imaginar que fosse de fato contra o Yhwach, né? Então, para mim, essa é a visão dele não querer ter um tenente e querer seguir sozinho como um capitão solitário, tá? É a minha opinião, logicamente. Se eu estiver enganado, vocês mandam aí nos comentários, mas eu acho que é isso, e foi dessa forma que eu consegui sentir todo esse desenvolvimento dele aí, e essa teimosia dele não querer um novo tenente, né? E isso foi até engraçado, que levou a gente a ver ali o Kyoraku com ele, né? E falando que se fosse com ele teria pego mais 2 meninas e tudo mais, que seria bem interessante. O Kyoraku sendo Kyoraku, como sempre, né? E eu achei muito legal. E como assim a gente pode ver também no anime, todo o desenvolvimento da forte amizade que eles desenvolveram ali, né? Desde a Academia Shinigami além dela, né? E isso é muito legal, que a gente vê quando eles se reúnem de novo, depois do que acontece com o Shiba, né? Com o Kaien Shiba. A gente vê que a amizade deles ali já tá muito forte, né? Tanto que eles são praticamente irmãos ali, a gente consegue ver, né? Isso com certeza é muito legal. Momentos depois a gente vê ele também conversando com a Unohana. Aí sim, já é o ponto em que o Yhwach já tá destruindo tudo e tá fazendo o que ele bem entende, né? E a gente vê que a Unohana se despede do Okitake, né? E uma coisa legal, que é o ponto ali que menciona que o Arco do Inferno vai sim acontecer, é que o Okitake fala pra ela: nos veremos em breve,
né? E caraca, isso é muito legal, cara, é muito legal porque realmente afirmou pra gente que vai ter esse arco sim, né? Além também de já meio que ele saber, mostrar pra gente que ele já sabia, né, que ele teria que se sacrificar em prol dos três mundos, né, ou dos mundos ali, que o Rei das Almas equilibrava tudo, né? Então, poxa, isso é muito legal. A gente também vê um pouquinho antes até a reunião ali entre o Kyoraku, o Kitake e a Unohana, né? Um pouco após ali o funeral do velho Yama, que, poxa, sensacional, e ver a espada dele ali em frangalhos, nossa, é triste, cara. Me lembrou também um pouco a Narsil, né, a espada lá do Aragorn, quando ela tá em frangalhos, né, quando ela tá destruída em pedaços e tudo mais. Mas, enfim, então, ao meu entendimento, eu acredito que eles já estivessem ali mais ou menos bolando um plano, onde, por exemplo, a Unohana iria treinar com o Zaraki, né, o Kitake faria, sim, esse sacrifício, né, para manter o equilíbrio dos mundos, e o problema que o Kyoraku teria que resolver seria convencer o Aizen a lutar do lado deles. Eu creio que eles já estavam conversando ali sobre isso, né, cara, e poxa, sensacional na minha opinião. Se vamos ver Bankai do Kitake, eu duvido muito, tá? Pelo menos nesse arco aqui eu duvido bastante que a gente vai ver, mas é possível que a gente de repente veja assim lá no Arco do Inferno, cara. Eu acredito que a gente vai ver lá, mas agora aqui não vamos ver, tá? Eu acredito que a gente realmente não vai ver essa Bankai, não vamos realizar esse sonho, infelizmente, né, pessoal? Mas acontece. Mas assim, eu tô bem satisfeito com o que eu vi. A história do Kitake é muito legal, muito bonita, e eu gostei de toda a atenção que foi dada, não apenas à história do Kitake, mas também a animação, que tá belíssima, tá muito linda de fato, né? E um outro ponto aqui, cara, antes de eu já passar pro Kyoraku e o Aizen, é que eu não sei se vocês notaram, mas aparentemente o Kitake, ele é de uma família bem abastada, tá? Vocês viram a casa ali, a fachada da casa dele? Pô, os irmãos todos que ele tem, aqueles dois empregados, aqueles dois servos, né, que ele tem, cara, isso não é qualquer família de Rokugai não, tá? Isso aí é uma família bem abastada, ou seja, ele já tem... Eu acredito que ele não seja de uma família nobre, mas que dá pra ver que ele tem ali uma grana boa, ele tem, né? Então, bem legal isso aí, eu gostei de ver esse detalhe também na história do Kitake, muito legal. E outro ponto legal também é a passagem das estações, né? A gente vai vendo que conforme as estações vão passando, o tempo vai passando e a amizade do Kyoraku com o Kitake vai ficando cada vez mais forte. E poxa, isso é muito legal, né? Só comprova pra gente ali que a amizade deles realmente transcende, na verdade, um pouco ali a amizade, vai a uma irmandade, né? Isso com certeza é muito legal, gostei muito de ver isso. Outro ponto também que aparentemente não tem no mangá é aquela breve batalha que rola ali, né, entre o Ichigo caindo na porrada de novo depois que ele corta o Rei das Almas contra Yhwach, né? A gente vê ali eles caindo na pancadaria, só que a gente sabe que não vai dar nada, né? Não vai acontecer nada. Aí vem a parada, cara. A gente finalmente vê o Ganjou e o Sado agir, né? O Sado lá com o braço esquerdo do Diablo. E também o Ganjou fazendo a areia dele, a fumaça dele lá, né? Achei muito legal. Finalmente eles agiram. E a Yoruichi também decidiu agir junto, enquanto a Orihime também agia, tentando renegar, né, rejeitar, na verdade, o que tinha acontecido com o Rei das Almas, só que felizmente nada poderia mais ser feito. Então a gente vê que eles não poderiam ir contra o Yhwach, tudo mais, isso aí a gente já imaginava. Só que o interessante é que o Yhwach não viu o Mimihage chegar. Isso foi muito legal, cara. Uma paradinha também, um detalhe, na verdade, que mostra pra gente que as coisas ligadas ao Rei das Almas ele não consegue enxergar. Então, será que seria possível que, como o Ichigo, ele é meio que um substituto do Rei das Almas, ele pudesse fazer alguma coisa no anime agora, né? Por exemplo, eu já joguei uma teoria, né, no meu outro canal, de que é provável que o final de Bleach no anime esteja sendo mudado, né, modificado. Então, nessa modificação, imagina se o Ichigo acaba realmente vencendo o Yhwach junto com o Ishida. Seria interessante pra caramba, porque seria um final muito diferente do mangá.
e eu acho que muito mais agradável pra todo mundo. Claro que a gente quer uma luta hiper épica, né? Mas eu acho que seria bem interessante haver esse traço, né, genético aí do Rei das Almas no Ichigo ser desperto. Eu acho que também seria bem interessante, mas isso é um papo para um outro vídeo que vai estar lá no meu outro canal sobre essa teoria, tá? Então fica ligado. E cara, só desse detalhe aí dele já não se ligar que o Mimi-Hagi-sama chegou e segurou ali aquela pedra, né, aquele cristal em que o Rei das Almas se encontrava, isso é muito legal, é muito legal. E a gente também vê que ele tenta usar o poder dele, mas ele não consegue, não funciona, né? Aí eu, pô, legal isso aí, hein? Legal isso aí, pode ser que haja alguma mudança bem interessante, né? Então resta a gente aí agora aguardar para ver no que é que vai dar isso tudo aí, né? Outro ponto, né, falando ali do que a gente mais queria ver, que é o Kyoraku e o nosso querido Aizen Sosuke, cara, ou Aizen Sosuke, ou Sosuke Aizen, escolha a forma que você prefere falar, eu gosto de falar somente Aizen mesmo. A gente vê que o Kyoraku chega lá no Mugen, aquele lugar escuro pra cacete, que pô, ainda bem que a animação tá muito boa, porque senão a gente não vai conseguir nem ver o Kitaki, né, mas realmente tá bem interessante toda essa animação. A gente vê que ele chega lá, pega aqueles instrumentos ali, aquelas chaves para liberar o Aizen, né? Lembrando que ele teve ali apenas a permissão de liberar 3 coisinhas do selo só, né? Então ele acabou liberando o olho, o tornozelo e a boca do Aizen, né? Porém, somente em liberar a boca, o cara já tava solto. É poder pra cacete, cara. O Aizen é muito apelão, cara. Ele é muito apelão. Lembrando que o Aizen, né, pessoal, além dele ter a sua imortalidade, ele também está fundido com a sua Zanpakuto, né? Ou seja, ele é praticamente uma Bankai ambulante, se for pensar dessa forma, né? Então, ele sai ali, troca uma ideia, conversa, dá uma zoada ali com o Kyoraku, né? Tipo, ah, você tá precisando de mim, então você vem me tirar daqui, né? Vai, fala o que você quer, tipo uma parada dessa. Aí ele fala, ah, você não gostaria de respirar o ar fresco da Soul Society, que não sei o que lá. Aí o Aizen manda uma parada tipo, a decrépita Soul Society, você tá brincando comigo? Tá de sacanagem? Não sabe, uma parada dessa. E a gente acaba descobrindo também que o Kyoraku tá com a chave do local, da prisão, né? E se por um acaso o Aizen matasse o Kyoraku, que eu acho que não seria difícil, ele ficaria preso ali para todo o sempre, né? Então ele não fez isso. Então acontece o seguinte, que a gente vê que há alguns guardas ali especializados nesse tipo de problema, né? E foram, coitados, ali tentar parar o Aizen, né? Apenas um. Porém, bastou ele encostar na Hayatsu do Aizen para perder os seus dedos. E outro ponto bem interessante também é que o sangue sequer chega a encostar na pele do Aizen, porque a própria Hayatsu evaporou o sangue do cara. É muito poder, cara. O Aizen é apelão pra caramba, cara. É apelão pra caramba. E com certeza a gente não espera uma batalha épica. A gente espera muito mais que isso, sabe? Porque o Aizen é poderosíssimo. Ele é um deus, tá? Praticamente. O Yhwach também é praticamente um deus, né? O Ichigo, sei lá, se eu fosse colocar, eu não colocaria ele como um deus, mas talvez um semideus, né? Então ele é bem mais fraco que ambos ali, mas ainda assim bem poderoso, tá? Então, cara, a gente acaba terminando esse episódio de uma forma que quando terminou eu falei, o quê? Como assim? Não, não, não! Eu fiquei desesperado, porque tava bom pra caramba, tá? Tava muito bom esse final de episódio, esse episódio, na verdade. Gostei pra caramba, tava tão bom que passou no estalar de dedo. Isso pra mim me perturbou um pouquinho, porque eu queria um pouco mais, mas tá beleza. Tá muito bem, tá? Gostei bastante, de 0 a 10 esse episódio aí é 10 cravado, com certeza, tá? Uma vez mais aí a qualidade do anime impecável, muito boa. Eu tava com medo por culpa de um frame que eu vi do Aizen, que eu falei, ai meu Deus, é tipo aquele frame também do Ichigo, né, que apareceu no penúltimo episódio, né? E eu, caraca, poxa, vai tá ruim daquele jeito e tal, mas acabou que não tá. Tá muito bem, tá bem legal, ainda bem, né? Fiquei feliz com isso. Poxa, qualidade fantástica, camadas incríveis, música, nossa, não tem nem o que falar, cara, maravilhosa. Aí no final do episódio me vem aí, né, o Narita mandando essa mensagem dele lá no X, cara. Poxa, realmente tô cada vez mais animado pra ver mais essa saga de Bleach vindo por aí, né? Agora basta a gente esperar o próximo episódio, sábado que vem, que vai ser o traidor, né? Eu não sei se ele tá falando sobre o Aizen, que o Aizen é um traidor da Soul Society,
ou vai estar falando de um outro personagem, que eu já sei quem é, mas eu não posso falar porque vai acabar dando spoiler pra vocês, né? Mas eu tô bem curioso em saber, cara. Eu acredito que seja o Aizen. Eu acho que vai ser o episódio do Aizen esse próximo episódio, tá? Mas vamos ver aí como é que vai ser isso tudo, tá? E um outro ponto, se vocês foram até o finalzinho ali na parte do poema, talvez eu esteja enganado, mas a voz que tá declamando ali o poema não é a voz do Hollow do Ichigo? Ou é impressão minha? Manda aí nos comentários porque eu realmente tô confuso com isso. Eu acho que é do Hollow sim, mas vamos ver qual é, né? Então galera, obrigado por ter ficado comigo aqui até agora. Espetacular essa animação do Bleach e eu acredito que ano que vem aí o Anime Awards ele vai levar alguma coisa com certeza. Vamos torcer pra isso, né? Valeu galera, se gostou do conteúdo ativa as notificações, manda aqui nos comentários a opinião de vocês e se curtiu o conteúdo se inscreve no canal. Valeu pessoal, até!